Oi, galera, tudo bem? Eu sou a Vânia Eu sou a Nilce. e nós estamos hoje aqui para discutir um pouco sobre a evolução da educação infantil, a forma de como ela era vista antigamente e como hoje ela é vista e também da importância dela. Vocês perceberam assim, quanto a educação infantil se expandiu no Brasil e no mundo nas últimas décadas? O que será que levou a isso? Alguém já parou para pensar? Tá? Nós percebemos o quê? Que houve mudanças socioeconômicas, políticas que levaram a isso, mas também houve um maior estudo do desenvolvimento da criança. Vários estudiosos perceberam que a criança é um ser em desenvolvimento e que precisa ser estimulada para isso desde a mais tenra infância. Também os direitos da criança, né? A Por lei, né? educação, A educação infantil, a partir de 4 anos, toda criança tem que estar na escola, o que antigamente também não era dessa forma. não ocorria dessa maneira. Isso, Ela ia para a escola aos 7 anos de idade, né? Era obrigada na educação básica e hoje não. Então, Isso, e as crianças antes elas eram vistas como pequenos pequenos adultos, adultos em miniatura. E hoje elas são vistas como seres individuais que têm potencialidades a serem desenvolvidas e que precisam ser estimuladas desde cedo, como nós já falamos, né? elas precisam estar interagindo com o meio, estar socializando com outras crianças e também elas precisam de um mediador para aprender, né? Isso. E também se percebe que na educação infantil a criança aprende de uma forma lúdica, através de recreação, através de música, de contação de histórias. Sim, não, porque não basta, como se pensava antes, que a educação infantil era o cuidar das necessidades fisiológicas da criança. Não é só isso. Além do cuidar, é o educar. E através desse cuidado que o adulto tem com a criança, ela aprende. Através da interação com outras crianças, ela desenvolve as potencialidades, ela socializa. Então a gente percebe a importância, principalmente, de conviver com outra criança. A gente percebe a diferença da criança que convive só com adulto e que convive com outras crianças, porque ali é que ela vai conhecendo coisas diferentes, né, e aprendendo com isso. Que afinal a educação infantil, ela também é super importante para desenvolver uma criança cidadã do futuro, né? Nós desenvolvemos a autonomia da criança, o aprendizado, mas também os valores, né? E toda regras, criança, regras e limites, que é já na educação infantil que é necessário dar essa base para a criança. Saber os seus direitos, os seus deveres, né? Impor os limites e as regras estabelecidas por um bom convívio social. Sim, esses limites começam já na primeira infância, né? E a gente vê a importância disso para que eles consigam conviver numa sociedade com outras pessoas. E a gente viu que tem alguns pensadores, como Piaget, Vygotsky e Vallon, que eles falam que o aprendizado ocorre na troca de uma criança com outra ou com um adulto, né? O desenvolvimento infantil é um processo dinâmico, que as crianças elas não são passivas, né? Elas não são meras receptoras também de informações, elas são ativas, elas participam de todo o processo. Boa noite, meninas. Oi, boa noite. Meninas, eu estava lá na biblioteca, eu achei um texto muito interessante sobre o currículo na educação infantil. Olha que coincidência, a gente também estava lendo sobre isso. Pois é, e eu estava lendo assim, ó, falava-se algumas características sobre o currículo. Fala que o currículo é um elemento de organização escolar e que ele orienta os diferentes sistemas de ensino. E outra coisa muito bacana é que ele garante uma base comum entre o ensino. E ele tem que ser adaptado tanto à realidade local como regional. E que ele tem que aprimorar todos os conhecimentos prévios que a criança já traz dentro de casa. Ah, é bem interessante Isso. Uma coisa que eu vi é que ele é uma aprendizagem significativa. E ele tem que considerar o que a criança traz consigo, as suas experiências, a sua realidade. Só que ele tem que respeitar a sua individualidade também. Sim, explorando o lúdico, jogos e brincadeiras, jogos livres. O faz de conta. E assim a criança vai aprender a se socializar, trocar ideias, cooperar. Isso mesmo. O currículo precisa ser prazeroso para ambas as partes, né? Tanto para o educando quanto para o aluno. Isso. E a gente, com isso, a gente brinca aprendendo e aprende brincando. Então, bora brincar? Bora brincar! Tchau! Oi, mestre
Cris. Oi, Amar, tudo bem? Tudo. Olha só, tu lembra da última aula da professora Juliana sobre jogos e brincadeiras, que ela falou sobre... Sim, ela falou sobre o papel e a função do professor, que ele é o mediador no ensino-aprendizagem da educação infantil. Então, eu lembro que ela falou que o professor ela deve tratar todos os alunos com igualdade, para que eles não se sintam constrangidos, respeitando a individualidade de cada um. E também que ele possibilita a capacidade da criança na área afetiva, cognitiva e no emocional dela também. Isso, e que, principalmente o professor de educação infantil, ele deve tratar, fazer as suas aulas com muita ludicidade, conhecer os brinquedos e as brincadeiras para que a aula se torne atrativas e bem dinâmicas. E também é uma troca de experiências, né? Uma interação do aluno e professor, que é o que forma o currículo do professor, né? Isso. E também é aquilo, né? O bom profissional é aquele que ama o que ele faz, que dá o máximo de si e que vence as barreiras. Boa noite. Boa noite. Eu sou a professora Bianca. Eu sou a professora Kelly. Então, nós estamos aqui no IFSC em busca de aperfeiçoamento profissional. E hoje a gente estava conversando com a professora Juliana a respeito da importância do brincar no espaço escolar. Então, a gente estava olhando, né, o texto que a gente estudou, e aí o texto fala assim, que a brincadeira é fundamental. O espaço escolar precisa promover espontaneidade, criatividade e a livre escolha para que as crianças brinquem com quem e com o que elas quiserem brincar. Então a gente tem que ter um momento planejado para o brincar e estar todo momento interagindo com elas. Também não adianta deixar elas brincando e fazer outras coisas, não. A gente senta, a gente brinca, a gente promove esse momento das crianças. Nós, como professores, a gente precisa organizar as crianças e o espaço, principalmente. Intermediar, possibilitando os espaços nessa brincadeira, para que seja efetivamente produtiva. Permitir um movimento entre as crianças e estimular as crianças a todo momento, através da brincadeira. A gente precisa permear muito a questão da brincadeira livre. A criança precisa brincar livremente. Por exemplo, também tem alguns momentos, né? Tem um momento que a criança está brincando lá com um brinquedinho calmo, que a gente viu no texto que fala de jogos sedentários, mas também tem aquele que está brincando de avião e quer ser um astronauta, e a gente tem que tentar promover esse ambiente e fazer com que ele seja agradável para todas as crianças, para que elas realmente cresçam naquele espaço, naquele momento. Acho que é isso. Vai lá, fala agora. Agora, a brincadeira do faz de conta é muito importante porque socializa, interage, né? E também interage, cria imaginação, faz papel social, representação e também interage consigo e com o mundo. A criança vai trazer para o espaço social a sua vivência familiar e social. A brincadeira é muito importante para a criança, que ela sonhe, né, imagine e também pense. Então, brincar é importantíssimo. Ele estimula a felicidade na criança e a sua plena realização. É uma necessidade básica o brincar. Então, a gente tem uma frase aí que a gente combinou de ler juntos para finalizar o texto, né? Vamos lá. A criança não brinca porque é criança, mas possui uma infância porque tem necessidade de brincar. Meu nome é Paula. Meu nome é Simone. O texto nosso é articulando os conceitos do currículo, professor mediador e brincadeira com a prática pedagógica. Fala, galera! Boa noite! Estamos aqui hoje com a estudante Simone, de pedagogia, e ela vai contar um pouquinho pra gente sobre o estágio que ela fez na educação infantil. Simone, e aí, me conta, onde é que tu fez esse estágio? Meu estágio foi na escolinha Clubinho dos Baixinhos, né? Uma escolinha que atende alunos de 1 ano e meio a 5 anos, e na minha turma, 7 alunos de 1 ano e meio a 3 anos. Uma escola pequenininha. Que bem bom. pequena. E me diz, e os pais estavam sempre por ali? A escola te ajudou? Sim, sempre tive apoio dos pais, tanto da escola, né? Quando necessitava de algum material, né? Sempre tinha alguém me auxiliando, né? Porque no decorrer do nosso trabalho precisamos também
ter esse retorno da escola, né, para desenvolver um bom trabalho. E nesse lado foi bem tranquilo. Que bom. E o que tu viu, assim, desafio, que tu precisou de um auxílio? Tu teve isso? Eu tive o auxílio e o meu desafio dentro da escolinha foi a questão dos alunos. Eles eram muito quietinhos no cantinho deles, até um pouquinho egoístas, né, com o material, né, e essa parte para mim foi um grande desafio como estudante. Tá, e como é que tu fez, assim, já que eles eram né, mais fechados, mais isolados, vamos supor, como é que tu fez a brincadeira com eles? Como é que tu conseguiu puxar eles para a tua atividade? Esse é um grande desafio para o professor. Né? Ele tem que, primeiramente, analisar, observar o comportamento dos alunos. E eu, como estudante, foi aonde eu consegui fazer essa intervenção. Né? Eu, aos poucos, eu fui colocando as brincadeiras, né? E aonde eu vi um grande desenvolvimento das crianças. Eles gostavam muito do faz de conta, imitar os adultos. Bom, gente, o papo hoje é rápido, né? É papum. Ficamos hoje aqui, vamos fechar um pouquinho, ela vai contar só um pouquinho da experiência dela, o que ela achou, né? Obrigada, Simone, já agradeço por hoje. Também, né? E assim, o que eu percebo de tudo isso? Como é difícil entrar nesse mundo, né, das crianças, mas quando tu consegue atingir, é muito prazeroso, né? Tu desenvolver a criança através dos jogos, das brincadeiras e mudando o comportamento deles com o tempo. Joia, muito obrigada, Simone. Obrigada. Ficamos por aqui, tchau, até a próxima. Tchau, pessoal.